Glória a Deus, né, irmãos? Estava preparando essa mensagem, né? Tive a oportunidade, o privilégio de compartilhar ontem lá em Rio Grande, né? Foi muito bom, amém? E eu queria também com os irmãos aqui trazer um pouquinho, né? Eu sei que toda vez que nós preparamos uma mensagem, irmãos, o Senhor nos conduz e nos direciona de formas diferentes, amém? Porque Ele é o próprio renovo, amém, irmãos? Ele é tudo, né? Então, aquilo que nós pensamos que precisamos, Ele já sabe muito antes de chegar ao nosso conhecimento, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Seu Moacir, tudo bom? Aleluia. Lucas 10. Você estava esperando, né? Eu não falei. Capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Nós vamos falar, irmãos, nessa noite, de duas irmãs, né? É uma passagem conhecida de todos, amém? Mas, irmãos, eu quero que nós aqui nos atentemos nessa noite para algumas características de uma irmã em específico, amém? Por vezes, irmãos, nós ficamos meio que ressentidos com Marta, né? Se eu posso dizer assim. Por quê, irmãos? Nós ouvimos a palavra do Senhor e sabemos que o que aconteceu com as duas irmãs, né? Vamos acompanhar o texto aqui, que aí a gente clareia melhor à luz da palavra de Deus, né? No versículo 38 diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? E aí, irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, por vezes, eu e você pode pensar, ou já pensamos, né? Naquele sentimento assim: meu Deus, Jesus entra na casa e Marta não dá atenção devida, né? Marta vai trabalhar. Imagina Jesus hoje, né? Nós sabemos que a presença dele é real, amém? Né? Mas o corpo físico do Senhor Jesus se manifestando na sua casa, qual seria a sua reação frente a isso, né? Aí você fala: meu Deus, eu nem sei o que eu faria, mas eu acho que a última coisa seria arrumar a casa, não é? Mas aí, irmãos, olha só que interessante. Nós, por vezes, olhamos e criticamos ou julgamos a atitude de Marta. E eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui que a Marta, irmãos, ela era serva do Senhor. Amém? Ela reconhecia a grandeza do Senhor também, assim como Maria, né? Marta, irmãos, ela não deu as costas, né, no sentido de que eu não vou aproveitar ou honrar o mestre que chegou na minha casa. Não. A forma dela de fazer isso era trabalhando, né? A forma de Marta fazer isso era pondo a mesa. Amém? Tem irmãs que é mais hábil nesse sentido, não é? Tem irmãs que falam: eu não gosto de cozinhar. Não é verdade, irmãos? E é errado, irmãos? Não, cada um tem a sua dinâmica aí. Amém? Amém, irmãos? Tem umas irmãs que falam: eu gosto de fazer bolo, eu gosto de fazer uma costela, né, Dona Maria? Maravilhosa. Hoje eu lembrei da senhora porque eu fiz lá na minha casa, só que não fica igual, né, Dona Maria?
tem jeito, né? A mão da Dona Maria, a mão da Dona Maria. Fazer costela, viu, irmão? Estou fazendo propaganda da costela aqui, que foi inesquecível. Todas as vezes que eu comi, eu nunca comi um igual. Aí, a gente pensa assim, tem mulher que tem esse cuidado, né? De pôr a mesa, de colocar a xicrinha. Às vezes eu faço isso e eu faço com tanto amor, porque eu gosto. Aí o Evandro, para que essa frescura? Eu ponho a xícara e ele fala, eu quero o copo, traz o canecão. Aí eu falo, meu Deus, que desagradável, né? Mas é o jeito dele, amém? E eu, né, a gente gosta de pôr um papelzinho, para que isso? Não faz sentido para alguns. Mas aí, irmãos, eu queria que você entendesse e não julgasse Marta, visse com outros olhos, porque ela era próxima a Jesus, amém? Eles eram próximas. Essa Marta que nós estamos falando aqui, Marta e Maria, eram irmãs de Lázaro. Lembra Lázaro, irmãos, que morreu, né? Que ressuscitou. Quem vai buscar o Mestre, quem vai buscar Jesus, é Marta, na ocasião. Ela vai até Jesus. Então, ela não era uma louca da vida, irmãos. Ela não era uma, né, sem o Senhor Jesus no coração, que não estava nem aí para ele. Não. Ela fez o quê? Provavelmente essa cena acontece pós-ressuscitação de Lázaro. E o que acontece? Ela ia receber na casa dela. Estava ali o mestre, estava ali os discípulos, que eles sempre andavam juntos. Então ela estava preocupada em recebê-los bem. Amém? Então ela estava preocupada ali com os afazeres, com lavar banheiro para estar tudo cheirosinho. Quem não gosta, irmãos? Fala assim, né, hoje, no nosso dia aqui, né? A pastora vai na sua casa. Irmão, duvido. Você não vai... 5 segundos. Não é assim? A gente treme as pernas. Mas hoje, né? Hoje, eu lembro que quando eu operei, a pastora falou, eu vou te visitar. Eu falei, Senhor, hoje, né? Cirurgiada, né? E foi uma cirurgia considerável, né? Tirei o útero. Aí eu falei, Senhor, mas hoje, que mulher já quer fazer, né? E não pode. Então nós nos preocupamos com isso. Então ela estava preocupada porque ela entendia a grandeza de quem estava ali. E ela queria oferecer o melhor. Amém? Então, irmãos, ela ali nesse momento se preocupa com isso, né? Características diferentes, pessoas diferentes, nós não somos iguais ao outro. Aquilo que, né, a irmã Lucineide irá fazer mediante a uma situação que vai aparecer na vida dela, com certeza eu vou fazer diferente. E não tem assim, ela fez o certo, eu fiz o errado. Não, são características, são vivências, só para a gente entender essas duas irmãs e não apedrejar a Marta, tá bom? Mas nós vamos falar hoje das características de Maria. Amém? Então vamos lá, irmãos. A Maria, irmãos, essa que se assenta aqui para ouvir o Senhor Jesus, ela era uma mulher com receptividade espiritual. Amém? O que é isso, irmãos? Em Lucas 10:39 que nós lemos, diz que ela se sentou aos pés do Senhor Jesus e ficou ouvindo o que ele ensinava. Sabe, irmãos, uma pessoa receptiva é uma pessoa que está aberta, amém? Que se coloca numa posição de humildade, não de bobo, tá bom? De humildade, por quê? Porque quer aprender mais, amém? E ali ela senta, por quê? Porque o mestre estava ali e ela queria aprender mais, amém? Então, nós temos que ser pessoas receptivas espiritualmente. Amém? Abertas, irmãos. E nesse sentido, às vezes nós perdemos. Porque quanto mais tempo na igreja, o conhecedor da palavra, a gente vai achando que sabe tudo. Sim ou não, irmãos? Quando eu falei dessa passagem, eu acho que você já automaticamente ligou a chavinha. De novo. Marta, Maria, já sei. Não é? Nós somos assim, né? E eu não vou te julgar se você falar que foi isso que aconteceu. Amém? Porque nós fazemos isso. Porque com o passar do tempo, nós achamos que sabemos. Isso eu já sei. Isso eu já sei. Né? De novo essa palavra. Mas eu estou aqui na igreja, vim aqui para ouvir isso de novo. Né?
E aqui nós precisamos ser receptivos espiritualmente. Entender que o Senhor é uma fonte inesgotável. Amém? Que sempre tem algo que Ele quer renovar e nos ensinar. E Ele está aqui nessa noite para fazer isso. Você crê? Amém? Então, toda vez que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir uma pessoa sábia, né? Porque você tem pessoas assim no seu caminho, eu tenho certeza, esteja receptivo espiritualmente, né? Deixe o Senhor usar aquela pessoa, porque muitas vezes, irmãos, o Senhor trabalha nas nossas vidas, fala conosco e nós fazemos aquela o que eu vou pensar, o que eu estou precisando fazer, né? E essa pessoa eu já conheço, essa pessoa já faz tempo que está na minha vida. Irmãos, mas se você é uma pessoa aberta, receptiva espiritualmente, o Senhor sempre vai estar falando com você. Amém? Nós temos que estar atentos, porque não é da nossa maneira, mas é da maneira que o Senhor quer. E Ele tem as formas de falar com a gente. Amém? Da maneira dele, irmãos, não na nossa. Porque muitas vezes nós pensamos, o Senhor só vai falar no domingo com a pessoa X. Não é assim? Mas o Senhor fala conosco numa fila. O Senhor fala conosco através de um versículo que passa do nada. Amém? O Senhor fala conosco, irmãos, através de sonho. E nós precisamos estar atentas, conectados com o Senhor. Amém? Entendendo, Ele é nosso mestre, eu estou aos pés dEle, e eu sei que Ele está falando comigo constantemente. Abra seus ouvidos para ouvi-lo. Amém? E aqui, irmãos, outra característica dela, ela possuía discernimento espiritual. Maria possuía discernimento espiritual. Em Lucas 10:42, Jesus fala assim, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. Olha aqui, Maria escolheu a melhor de todas. Ela soube fazer uma escolha. Amém? Será que eu e você sabemos fazer uma escolha, irmãos? Eu acho que o fato de você estar aqui já é um bom indício. Né, pastora? O fato de você estar aqui, você soube fazer uma boa escolha hoje. Você poderia estar assistindo várias coisas. Você poderia estar... Voltou ao cinema? Voltou, tô atrasada. Você poderia ter ido pegar um cineminha de boa, né? Você poderia estar dormindo, você poderia estar aí na caixa do nada, fazendo nada, né? Só. Mas o nada às vezes é prazeroso, não é, irmãos? É prazeroso. Amém? Mas ela escolheu a melhor parte. Então, olha só. Jesus não falou para Marta, Marta, você tem que estar aqui, né? Falou para Maria, Maria, cheguei, senta, fica aqui comigo. Não, foi escolhas, amém? Escolhas que geraram consequências, amém? Que você saiba fazer essa escolha, que eu e você tenhamos esse discernimento. E o discernimento é o quê? A capacidade de compreender situações, amém? Nós precisamos compreender a situação. A situação, que situação? O momento de falar, o momento de calar. Não é? O momento de eu vou para a igreja. Amém? Esse momento é sempre, irmão. Vai ter sempre essa escolha. Porque nem sempre a gente quer estar aqui. Amém? Mas nós temos que escolher estar aqui. Amém, irmãos? Você escolheu vir aqui hoje. E eu creio que você escolheu a melhor parte. Amém? Você soube fazer uma escolha. Então aqui, quando nós entendemos isso, né? E nós separamos o certo do errado. Amém? Que nós clamemos ao Senhor para que haja o discernimento no nosso coração. Né? O discernimento. Eu tenho orado muito pelo discernimento, irmãos. Porque nós precisamos discernir, sempre, irmãos. Discernir. Temos tantas coisas para tomar decisões hoje, não é verdade? Tantos desafios no nosso dia a dia, e sem esse discernimento, irmãos, o que nós fazemos? Muitas vezes, quebramos a cara. Amém? Então, peça pelo discernimento. Fala, Senhor, eu quero ter discernimento espiritual. Saber, mas eu não sei já o que é o certo e o errado. Irmãos, nós temos a conduta, a moral, a ética. Isso está implantado no meu coração e no seu. Você sabe que é errado matar.
Você sabe o que vai acontecer se você fizer isso. Mas muitas situações da nossa vida, detalhes, amém? Que nós precisamos discernir o que eu faço, isso eu não faço, isso eu falo, isso eu não falo. Eu respondo agora, eu não respondo, não é? E isso são detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes você está lá no meio, né, de uma conversa, e uma palavra que você falar, ou vai enfurecer mais, ou vai abrandar o furor. Não é assim? A própria palavra diz isso, né, em Provérbios. Uma palavra, irmãos, que você disser, e às vezes nós não queremos nos submeter, né? Às vezes nós não queremos falar, não, conosco mesmo. Deixa isso para lá, eu não vou falar agora, eu não vou responder, não é o momento. Porque o nosso ímpeto, né, é da nossa natureza não ficar para trás, ter sempre falar, né? Mulher, então, nem se fala. Amém? Mulher é difícil ficar calada, não é? Mulher é como se a gente tivesse uma coceira na língua, não é, irmãs? Fala a verdade, irmãs, não é difícil? Você fala assim, eu falei para a pastora sexta-feira, às vezes eu me programo, autoprogramo. Eu falo assim, eu não vou falar nada, eu vou ficar caladinha, eu vou ver e não vou falar. Para, fica quieta. Quando eu vejo, eu já falei. Aí eu fico com uma raiva. Eu falo, mas eu não falei que eu não ia falar? Mas parece que é mais forte, não é? E aí, às vezes, a gente acaba, de uma certa forma, sendo mal interpretada, né? Ou causando algo que a gente não deveria causar. Amém? Nós precisamos desse discernimento espiritual. Amém? Ela teve esse discernimento espiritual. Amém? Uma outra característica dela, irmãos, ela era resignada, né? O que é uma pessoa resignada? É uma pessoa que ela é submissa à vontade de alguém. Nesse caso aqui, não é ser bobo, tá? Nesse caso específico, nós estamos falando da vontade do Senhor Jesus. Ser submisso a Ele, né, irmãos? Nós, irmãos, nos tornamos, durante a nossa vida, tão autossuficientes, irmãos, né? E a própria vida nos faz sermos assim, né? Você precisa se virar, você precisa se manter, você precisa trabalhar, você precisa sustentar a sua casa, tal, né? E às vezes é difícil você desligar essa chave e ligar da submissão em Deus, né? Eu preciso estar submissa à vontade do Senhor Jesus. Amém? Isso, irmãos, parece muito bonito, mas na realidade é um pouco difícil. Amém? Por quê, irmãos? Ser submisso à vontade de Deus é você ter a certeza de que Ele vai te conduzir da melhor forma. E que nem sempre vai ser a forma que eu e você queremos. Você já pensou isso? Às vezes as pessoas não perdem, né? Porque a palavra não é perder. Mas as pessoas oram a vida toda por algo. E às vezes se frustra, irmão. Fica frustrado. Abandona o evangelho, fala mal da igreja, sai daquela igreja, fala mal do irmão que não ajudou, que não viu a necessidade dela. Mas está claro como água cristalina, né? Que aquilo não é a vontade do Senhor para a vida daquela pessoa. Amém? Mas como assim? É a minha vontade? E a minha vontade não conta? Né? Aí, irmão, você precisa se colocar aí na submissão de Deus. Se você reconhece Ele como Pai, se você reconhece Ele como Senhor da sua vida, e quer fazer as coisas do seu jeito, vai dar ruim. Amém, irmãos? Se submeta, diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E se eu estou crendo nisso, irmãos, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Amém? Eu não vou ficar me preocupando, mas eu quero dessa forma. Não. Nós somos limitados demais, irmãos. Às vezes, se o Senhor te der isso, não vai dar, vai te prejudicar, vai ser ruim para você. Amém, irmãos? Eu estou descobrindo hoje, irmãos, algumas coisas, né? Algumas coisas, irmãos. Eu confesso que muita coisa Deus tem trabalhado e vai continuar trabalhando para a honra e glória dEle. Amém? Eu fiz uma faculdade, irmãos, de pedagogia. E por muitos e muitos dias, meses, anos, eu falei para o Senhor, Senhor, porque eu quero trabalhar numa escola.
É meu sonho. Como assim? Né? E nada disso acontecia, irmãos. Nada disso acontecia. Irmãos, eu perdi a conta de quantos currículos eu deixei por aí. Eu perdi. Vou te falar a verdade, eu perdi. Que eu mandei muito, continuo mandando ainda. Estou falando para vocês? Mas eu já sei da resposta. Entendeu? Mas eu continuo naquela briga. Pastora, você não sabia disso, mas está sabendo agora. Ela não sabia disso, estou confessando aqui. Mas, irmãos, quando eu dobro meu joelho para falar, é tão claro, é incrível isso, que o Senhor fala no meu coração qual foi o propósito da minha faculdade. Amém? Qual foi o propósito, o porquê que eu estudei? Ele fala no meu coração. O que Ele quer para mim. Amém? E eu tenho me apaixonado cada vez mais em poder ministrar algumas aulas aqui na igreja. Amém? E eu me realizo. E toda vez que eu... Teve um dia que eu falei para a pastora que eu não pude vir, que eu fiz um procedimento cirúrgico, e eu falei para a pastora, eu não vou poder ir. Mas como que estavam meus alunos? Não foi, pastora? Porque parece que é como se você tivesse deixado assim, sabe? É algo que não dá para explicar, irmãos. Não dá para explicar. Mas toda vez que eu ministro aqui na igreja, eu me preparo o dia todo, lendo um monte de coisa, amém? E aí, quando eu estou ministrando, Deus está ministrando no meu coração. Você entendeu? O que vai precisar acontecer para você entender? Né? Mas a nossa vontade, irmãos, nem sempre é aquilo que Ele tem para nós. Amém? E a submissão se encaixa perfeitamente aqui. É você entender que a vontade dEle tem que estar sob a sua, irmãos. Acima de tudo e de todos. Amém? Senão nós vivemos uma vida frustrada. Uma vida que parece que nada tem sentido. Não é? Abra o teu coração. Abra a tua Bíblia em João 11, 20. Vamos compartilhar aqui. Onze, 20. Diz assim, muito rápido. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Aqui nós estamos falando da ressurreição, né? Aqui nós estamos falando quando Lázaro ele tinha falecido ali. Uma corre para falar com o Senhor Jesus. A outra fica em casa. Amém? Por que ela ficou em casa? Porque ela entendeu que aquele era o momento dela ficar lá. Amém? Por quê? Porque ela sabia que Jesus ia se manifestar ali. Amém? Então, irmãos, às vezes você entende o que é submissão? É você descansar, você esperar, você saber que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Será que você tem sido submisso à vontade de Deus? Ou você tem saído aí correndo, desesperado, né? Porque é na nossa natureza. Amém? Mas nós precisamos, irmãos, começar a, de fato, viver o Evangelho, irmãos. E esse é o Evangelho que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Que nós não saiamos desesperados, arrancando o cabelo aí, né? Loucos, né? Mas que nós fiquemos debaixo da vontade do Senhor Jesus. Amém? 3 vezes Maria faz o quê, irmãos? Ela recebe instrução de Jesus, né? Quando ela se assenta ali para ouvir o Senhor, ela está recebendo instrução. Amém? E isso aqui nos remete o quê? Nós devemos estar aos pés de Jesus para recebermos instrução. Amém? Como que eu vou receber o discernimento de saber o certo e o errado? Como que eu vou receber aqui uma instrução se eu não tenho estado aos pés do Senhor Jesus? Não tem como, irmãos. Né? Nós temos aqui corpo, alma e espírito dentro de nós. Amém? Se você não está sendo direcionado pelo Senhor Jesus, você vai estar sendo direcionado pela sua carne. E aí você vai fazer coisas que é da sua natureza humana. Mas quando eu estou aos pés, quando eu reconheço Jesus, quando eu me submeto à vontade dEle, eu tenho tempo de oração com Ele, eu tenho tempo de leitura da palavra, eu tenho tempo de jejum, eu venho à igreja, eu alimento. Amém?
Isso faz com que eu esteja recebendo instrução. Você quer receber do Senhor Jesus instrução, irmãos? Eu quero. Amém? Ela esteve o quê, irmãos? 3 vezes aos pés de Cristo, a fim de servi-lo. Vamos abrir? João 12:3. Pouquinho depois dessa folhinha aí que está aberta já na sua Bíblia, se você não fechou. Se você não correu aí, fechou. 12:3. Glória a Deus, acharam? Vamos lá? Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. É desta Maria que nós estamos falando, irmãos. Olha quantos feitos de Maria. Olha tantas coisas que Maria nos ensina. Ela pega, né? Está tendo um jantar ali na casa de Marta, a hospedeira que gosta de servir, que gosta de dar atenção, que gosta de ofertar o melhor, né? E Maria pega o frasco de um perfume muito caro, olha só, feito de nardo puro, e derrama o perfume aos pés de Jesus. E aí, os pés de Jesus ficam molhados. Ela vai e fala, não, o mestre não vai ficar com os pés molhados, eu vou enxugar. Enxuga com o próprio cabelo. Maravilha, né, irmãos? Isso daqui, irmãos, é uma lição para nós. Amém? Por isso que essa mulher é uma mulher aqui que está nos ensinando tanto e que precisa continuar no nosso dia a dia nos ensinando. Amém? Por quê? Porque essa mulher, ela servia ao Senhor com o que ela tinha de melhor. Amém? E nos ensina o quê? Que nós temos que servir ao Senhor com o que nós temos de melhor. Você tem servido ao seu mestre? Com o que você tem de melhor? Eu tenho certeza, irmãos, que você tem algo de melhor. Lembra que eu falei que cada ser humano é um ser único? É algo que as suas características aí foi dada por Deus. Amém? Para servi-lo, para servir vidas. E nós precisamos servi-lo, irmãos, com o que nós temos de melhor. Amém? Aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela viu ali a oportunidade de derramar o que ela tinha de melhor, de mais caro, de mais precioso, de mais plausível. Amém? De mais louvável aos pés daquele que tudo fez, que tudo fará. Amém? Ela o reconheceu e logo após esse acontecimento, Jesus ele é morto. Amém? E depois ele fala isso aqui, que ela perfumou ele para o seu sepultamento. Olha como foi importante. Amém? E eu e você, irmãos, temos perdido tempo e não temos entregado ao Senhor o que é o nosso melhor. Amém? Por desculpas muitas vezes. Não é verdade? Ai, mas eu não tenho nada. E eu não estou falando de dinheiro, não. Fica calma aí. Amém? Você já vai pensar que eu estou falando de dinheiro. Não, irmãos. É o seu tempo, né? É o seu tempo, é a sua dedicação. Talvez sim, irmãos, uma oferta, né? Mas eu não estou falando especificamente sobre isso. Nós temos formas de servir ao Senhor. Amém? Nós temos formas de adorar ao Senhor Jesus. Amém? Só que você está aqui para adorar. Você nasceu para adorar. Você vive para adorar. Amém? E você tem que servir. Eu tenho que servir ao Senhor com o nosso melhor, né? E essa mulher, irmãos, para terminar, ela foi imortalizada por Cristo. Sabe o que significa isso? Vamos abrir a Bíblia? Marcos 14. Marcos 14, versículo 8 e versículo 9. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmãos. A gente no frio fica meio mole, né, irmãos? No calor, baixa pressão. No frio, o que é, irmãos? Que dá tipo, parece que uma sonolência, uma leseirinha. O que é? Elisângela, tem como explicar isso? Hã? Preguiça?
A Elisângela explicou da melhor forma, preguiça. Há vários anos na área, irmãos. Alguma coisa ela sabe. Vamos lá, Marcos 14, versículo 8 e 9, diz assim. Jesus falando dessa mulher, tá, irmãos? Não sou eu, né? Não foi nenhum outro, foi o Senhor, o próprio, o único. Diz assim, ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Nós estamos... Que ano, irmãos? Que ano? 2021 e Maria está sendo lembrada. Amém? Isso significa o quê? Cumprimento da palavra de Deus. O que Deus promete, irmãos, se cumpre. Amém? Você crê nisso? Olha só. Ela fez o que ninguém fez, irmãos. Ela ungiu ali, né, através do derramamento daquele perfume. Amém? E o Senhor Jesus, ele ressalta isso daqui. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez. Nós estamos compartilhando hoje o que ela fez. E eu tenho certeza que os seus filhos vão saber o que ela fez, os seus netos vão saber o que ela fez, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Ela vai ser lembrada até a vinda do Senhor Jesus, irmãos. Por quê? Porque ela teve atitude. Características que marcaram a vida dela, que mudaram a história dela. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, para que, através de nós, vidas sejam mudadas. Amém? Pessoas lembrem de você. Amém? Através daquela... né? Como que você quer ser lembrado? É uma frasezinha clichê que a gente usa aí, né? Mas ela foi lembrada pelos atos dela, de fé. Amém? Pela submissão, né? Pelo discernimento espiritual, pela receptividade que ela tinha. Amém? Por ela ter derramado ali, feito um ato que ninguém teve uma coragem de fazer, mas ela fez. E aqui, só para frisar, irmãos, não era um perfume, desculpa os irmãos que gostam, né? Não estou falando mal, só estou dando um exemplo, tá? Não era um perfume da Boticário, não era o perfume da Natura, não era o perfume da Amaca, né? Também, né? Não era um perfume, irmãos, por melhor que seja importado, aqueles que você faz em 10 vezes mais compra, né? Porque você quer aquele cheirinho. Não era aquele, irmãos. Era algo muito, muito caro, né? Era anos de trabalho. E ela estava ali guardado aquilo para uma ocasião e um momento muito especial. Amém? E ela reconheceu que aquela era a oportunidade. Aquele era o momento. Amém? E hoje é o nosso momento, irmãos. Amém? Esse é o momento de você derramar aos pés do Senhor o que você tem de melhor. Né? Que você viva para isso, irmãos, para entregar ao Senhor o que você tem de melhor. Amém? Entendendo o seu posicionamento aqui nessa terra. Amém, irmãos? Você foi chamado pelo Senhor. Você é amado do Senhor Jesus. Amém? O Senhor olha para você e não vê mais um. Não vê um número. Não vê uma dor de cabeça. Né? Não vê aquele que dá trabalho. Ele, por mais que a gente dê. Amém? Mas Ele olha para nós como filho. Filho amado, né? Aquele que ele foi capaz de entregar o que ele tinha mais importante, que era o seu filho, para morrer em nosso lugar. Você já pensou isso, irmãos? Então, nós, né, somos seres amados pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós somos amados do Senhor Jesus. Nós somos únicos. Você pode ficar em pé nesse momento, irmãos? Eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. Eu quero que você fale para o Senhor Jesus, você que está em sua casa aí. Se você quiser levantar, você também levanta, irmão. Você tem liberdade para levantar aí, né? Você vai, mas eu vou parecer um doido. Só está você mesmo, sua família. Eles não vão te julgar não, né? Eu acho.
Amém? Mas fica de pé, se você não quiser, fica sentado, dobra o joelho. Amém? Mas fala para o Senhor Jesus que você quer viver. Você quer viver a verdade do Evangelho. Você quer ser verdadeiramente um adorador. Você quer ter essas características aqui que mudaram e transformaram a vida dessa mulher e fez com que ela fosse lembrada no dia de hoje e vai ser até a vinda do Mestre, irmãos. Amém, irmãos? Essa mulher era mulher de carne e osso, como eu e você somos. Porque às vezes você olha para essa história ou alguma da Bíblia e fala: mas também, irmãos, também o quê? Ela vivia numa aldeia pequenina, né? A gente não sabe quanto tempo ela trabalhou para conseguir esse perfume. Nós não sabemos o que custou a ela isso, né? Mas ela foi lá e derramou aos pés do Senhor Jesus. Amém? Ela foi ali, diante do Mestre, e disse: o que eu tenho de mais precioso eu te dou. Eu te dou porque o Senhor é o que eu preciso. Amém? O Senhor é tudo que eu tenho. E isso perante o Senhor não tem valor algum. Amém? Porque o Senhor é muito maior que tudo. Amém, irmãos? Então fecha os teus olhos nesta hora. Fala para o Senhor Jesus: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo completamente ao Senhor, Jesus. Eu entendo que sem o Senhor eu nada sou e que o Senhor tem tudo o que eu preciso para viver. Senhor Deus, eu me esvazio de mim mesmo nesta hora, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo nesta hora, Senhor Deus. E eu reconheço a Tua grandeza. Eu reconheço a Tua soberania. Eu reconheço, Senhor Jesus, que o Senhor está acima de tudo, de todos, ó Pai. Eu quero sim, Senhor, ser submissa à Tua vontade. Por mais que por vezes eu não entenda, Senhor, a Tua vontade, Senhor. E talvez eu esteja brigando neste momento com ela, com a Sua vontade. Mas, Senhor Deus, eu quero que ela prevaleça na minha vida, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. E eu quero estar debaixo, Senhor, da Sua unção, da Sua proteção, da Sua provisão. Senhor, eu quero estar na Tua presença constantemente, Senhor, diariamente, Pai. Porque a Tua presença traz vida, a Tua presença traz paz, a Tua presença traz refrigério, a Tua presença para nós, Pai, é a sombra no dia de calor escaldante, Pai. É a sombra, Senhor Jesus, é a água fresca que nós buscamos para matar a nossa sede, Pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que dizer, Senhor Jesus? O que dizer perante a Tua presença tão gloriosa, Deus, neste lugar? Oh Deus, oh Deus, fale com o Senhor Jesus. Entregue algo ao Senhor Jesus nesta hora. Entregue algo que você precisa entregar para Ele nesse momento. Diga para o Senhor: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor Jesus. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Glória a Deus.